Boa noite! Boa noite, pessoal. É isso aí, primeiro vídeo do Tem Bagagem. A gente não vai ficar falando muita coisa hoje, mas, Vic, eu acho que a gente precisa de uma rápida introdução para o pessoal que está chegando agora, que ainda não conhece a gente de preferência, entender qual a proposta desse canal. O propósito é fazer uma viagem, mas antes disso, a gente pretende mostrar um pouco das experiências de pessoas que a gente assiste. A gente está programando uma viagem para o Vietnã. E essa viagem para o Vietnã é uma viagem que a gente pretende ficar lá durante algum tempo. A gente ainda não tem exatamente qual vai ser o tempo que a gente vai passar lá certo. A gente está pesquisando bastante coisa, vendo questão de documentação, até porque a gente vai levar o pouquinho e a cigana, então vai ser uma viagem com pet junto, vai ser... Exatamente. Tem toda uma responsabilidade extra. E acho que basicamente, para começar, o importante é a gente está consumindo conteúdo de viagem, de pessoas que a gente admira. E nesses vídeos eu já aprendi muita coisa, então imagina estando lá. A gente vive com eles, de fato, a gente tá tão próximo, é um vínculo tão grande, é uma conexão que a gente sente entre essas pessoas que estão inseridas, o pessoal. Porque a gente acaba ficando tão íntimo deles, porque a gente tá acompanhando a viagem, a rotina, que eles viraram o pessoal. O pessoal já foi. O pessoal já foi, eles estavam lá. Exato. Semana passada o pessoal estava lá. E aí ele tava perguntando que o pessoal, na verdade, é o canal que a gente assiste com muita frequência, que é o Indo Além. Indo Além. E assim, eles se tornaram um dos nossos favoritos. Então, cada lançamento de vídeo que eles fazem, a gente tá assistindo. E hoje a gente vai assistir, inclusive, um dos episódios do Indo Além. É um vídeo que saiu na semana passada. E é um vídeo que a gente gostou demais, então a gente tá trazendo aqui pro canal para apresentar para vocês. E assim, os vídeos deles são maravilhosos e é sempre uma surpresa, então a gente vai compartilhar. Tudo que a gente carrega, que enche o peito e a vida, não pesa no ombro, mas marca a passagem, tem bagagem. E ele é celebrado em toda a Tailândia, em todas as cidades. A gente gosta muito desse casal. E a gente já tá naquela fase de conhecer eles quase como se fossem amigos mesmo. Exatamente. Gente, olha o chão. Do 7-Eleven, cara. Tem água, muita água em tudo. Cara, que incrível, né? É que eles estão no Sudeste Asiático, né? E aí, gente, preparados pra curtir o Songkran? Nossa primeira. É engraçado que ela sempre tá animada, eu nunca vejo ela triste, ela tá sempre com um sorriso no rosto. A Raquel é muito animada. E é engraçado que o Lucas, ele parece muito com você usando essa regatinha amarela. Vai levar no caminho. Ontem a gente levou já baldes de água pelo caminho. Tinha começado. Não, gente, de fato, ele tem 50 regatinhas em casa e ele sempre compra mais uma porque ele acha que não tem o suficiente. E o Pouca ali participando do vídeo atrás de você, tá vendo? Ai, que lindo. Isso é muito interessante, que eles estão nesse festival Songkran, que é um festival de Ano Novo, que é nessa região ali, nessa região do sudeste da Ásia. Eles comemoram o Ano Novo em datas diferentes, de acordo com a cultura varia, mas é no final do mês passado, em abril. E essa celebração, eles falam isso no vídeo, vai ter em algum momento, mas eu tô me adiantando, mas é como se fosse, tipo, você lavar as coisas para purificação. Então, as pessoas, elas ficam fazendo guerra de água. Exatamente, é um festival de água, é um ritual que sempre acontece uma vez ao ano, e ela é de purificação mesmo, é um ritual de lavagem tanto interna ou de uma forma externa. E é engraçado porque tem tanta leveza e tanta animação, é um povo tão... Ele celebra de uma forma tão alegre. Sério, imagina você levar um balde de água e você tá andando de moto. Cuidado nessa moto, Lucas, pelo amor de Deus. Gente, a gente parou aqui na rua porque a gente acabou de ver um 1,99 gigante aqui na rua. Mas uma coisa interessante, eu acho que até emendando isso que você falou agora, a gente já viu muito vídeo, e a galera já deve ter visto também do trânsito no Vietnã, na Malásia, na Tailândia. É muita gente de moto. O Vietnã, por exemplo, que é o lugar para onde a gente vai, tem uma população de 20 milhões de pessoas e tem 5 milhões de motos. Tem uma moto para cada 4 pessoas. Então você vê aqueles vídeos no trânsito, é uma loucura.
Só que a diferença é que ninguém anda rápido lá. Então, como a cultura deles é um trânsito em que as pessoas andam mais devagar, prestando mais atenção, a moto é quase como se fosse um pedestre. Tanto que vocês já viram até vídeos, provavelmente, de outros países, até mesmo da China, que a moto não respeita muito semáforo. Porque a moto, ela anda quase como se fosse um pedestre, né? As pessoas não andam rápido, então é muito cuidadoso, tudo. Exatamente. E também quando a pessoa vai atravessar a rua, geralmente eles diminuem ali, enfim, para não andar tão rápido e não atropelar alguém, mas de fato sempre tem um respeito. A pessoa consegue atravessar mesmo com muita moto, passando ao mesmo A tempo. arma dela é um patinho. Sério, essa arma dela. Muito É engraçado, porque esse vídeo de guerra de água, eles estão comprando essas armas, ela compra uma porque é bonitinha. A dele ele já escolheu mais, provavelmente pelo desempenho. Agora, hoje em dia tem umas armas de pressão de água para vender, que elas são muito fortes. Eu falei, se a gente for nessa época e a gente participar desse festival, Nossa, imagina. nossa, eu quero muito comprar uma daquelas armas de pressão de água. Criar uma guerra de verdade. Um incidente internacional com uma arma de água. Eles já viajaram todos os países ali, né, do Sudeste Eles já estavam no Asiático. Vietnã, Laos, Eles foram pra Tailândia. Malásia, Tailândia, É daí... porque eles tinham saído de Tailândia e voltaram. Eu acho que eles voltaram agora, mas eles foram pro Vietnã, pro Laos, pra Malásia. Exatamente. Aos turistas andando com as arminhas. Ó, isso que a gente tá falando, as motos, elas andam muito devagar, não só aí por causa do festival, mas no centro da cidade também. Tanto que a Vicky vai comprar a moto dela quando a gente estiver lá. Exatamente, ele vai na minha garupinha. Eu vou na garupa, ela que vai pilotar. Mas tanto que eu vou na garupa, eu também vou de capacete amarelo igual a Raquel. Ai, ele ama o amarelo. Sério, por isso que eu sempre falo que combina com ele. Esse óculos amarelo combina com você também. Mas daí também, se ele tivesse com óculos amarelo, camiseta amarela e capacete amarelo, ele seria simplesmente eu do passado. Exatamente. Que eu tenho fases. A minha fase do futebol americano foi toda amarela. Inclusive. Cara, que brincadeira, que massa esse ano novo, né? Mostrar pro pessoal que não conhece ainda. Não só pra criança, pra adulto também, mas só pra criança. Esse era meu capacete do futebol americano. Ele é enfeite hoje em dia, porque eu estou aposentado. Eu nem consigo atirar! Olha aqui, gente. Só de papinho. Ah, ele quer molhar. De uma forma muito delicada ele tá com a água na menina. Gente, eu ia amar se isso acontecesse no Brasil. De uma forma É muito... indescritível. É engraçado porque pra gente é muito diferente, né? É uma festa muito diferente. Mas ela é uma festa muito good vibes, né? Você vê que realmente todo mundo se diverte. É uma coisa tão simples. Sim. Eu acho isso incrível. Adultos realmente se divertirem, assim, com água, com criança, com família. Daí você tá na rua, você conhece pessoas, você tá inserido ali. Eu sei que é um ato religioso, de fato, né? É porque tudo ganha outra conexão, né? Exatamente. Tipo, é a mesma coisa que aqui. Por exemplo, você fala, mas o Natal é uma festa, uma celebração religiosa. Mas não é. Porque, na verdade, ela vira, tipo, a cultura do teu país, o que você come, Exatamente. o presente, tudo passa a ser muito mais a conexão Nossas entre as crianças pessoas. jogam água baldes. de um balde de água. Questão de legislação de trânsito é uma coisa que a gente se impressiona muito também quando vê Exatamente. vídeos sobre a Ásia, né? Porque questão de moto, muita gente andando na moto, 3, 4 pessoas, sem capacete. Pô, tinha uma moto ali que eram 3 caras de 20 anos em cima de uma moto. Sim, não, e sem Sabe? falar que tem muita gente que carrega muita coisa na moto, sabe? Várias coisas. Não, e é uma coisa que eu acho que tá Nossa. muito ligada com essa cultura de você não usar a moto como um veículo rápido mesmo, sabe? Isso é uma coisa que a gente vê nos vídeos, as pessoas falam. A moto, ela é usada realmente, tipo, em baixa velocidade, as pessoas, sabe, tem muita atenção com os outros também, mais do que só com elas, porque aqui a gente fala muito de direção defensiva, tudo, mas, cara, aqui, se o limite é 100, a pessoa vai frear no semáforo ou no radar, mas vai andar sempre acima de 100. Sim. E isso é uma cultura que a gente tem, de acelerar mesmo e andar rápido. E lá não tem, a gente vê em todas as cidades, seja o festival aqui,
ou seja vídeo do dia a dia, as pessoas Sim. andam devagar mesmo. Sim. E o interessante desse vídeo, que eles carregam o Buda, né, nesses caminhões, e aí as pessoas, elas levam, enfim, potes, né, vasilhas, para poder molhar o Buda como uma celebração. Eu não lembro qual cidade eles estão, mas eles estão no norte da Tailândia. É engraçado porque a gente realmente cria uma conexão com as pessoas, e 2 semanas atrás, quando teve o terremoto, a gente pensou muito sobre isso. A gente ficou pensando sobre eles, a gente ficou com receio de eles terem passado por alguma experiência ruim, sabe? E a gente ficou esperando sair vídeo novo pra ver se eles estavam bem, onde eles estavam. Nessa época eles estavam no Laos, eles estavam fazendo pet sitter numa casa, Sim. e aí eles ficaram 30 dias numa casa no Laos sem pagar hospedagem, porque eles estavam cuidando de 4 gatos. Né, Pouca? O Pouca curtiu bastante os vídeos dos gatinhos. Vem cá. Nossa. Não, mas as crianças, eu vejo nesse vídeo que elas jogam água no nível absurdo, assim. Finalmente a gente conseguiu estacionar. Mas, tipo assim, a gente tá encharcado, totalmente molhado. Não é pintado. molhadinho. Eu tô assim, pingando, eu tava sentindo escorrendo, assim, eu tô inteiro, tipo, banho. Foram muitos baldes de água. Que tá frio! Por que tá frio? Era pra tá quente. Todo dia tá fazendo 36, 37. Lá em casa Eles estão falando que não tá muito quente, né? Tá um pouco frio. E as pessoas estão jogando muita água. Cara, eu achei muito legal. Agora, e esse festival, ele marca mais ou menos o fim de uma temporada mais seca, e vai começar agora uma temporada de chuvas lá. Que toda essa região do Sudeste Asiático é aquela região das monções. Então são 6 meses do ano que é muita chuva. E esse festival, ele é o fim de uma temporada seca, e agora vem uma temporada de bastante chuva. Exatamente, por isso que eles costumam celebrar o festival de água quando muda essa temporada. Uhum. Tanto que, quando eles voltaram pra Tailândia, tava sempre o tempo muito fechado, que é uma temporada que eles fazem muita queimada também, coisa assim, antes de vir a temporada de chuva. Então, os vídeos anteriores, eles sempre mostravam, assim, tipo, os dias muito cinzas, muita fumaça. E aí, hoje, tipo, vem esse festival, começa já a esfriar, e agora vem 3 meses de bastante chuva por lá. Songkran significa passagem. Então é a mudança das estações, que agora tá acabando o período de seca, né? Que é exatamente Que a gente a falou. gente tá se adiantando ao vídeo. Renovação, novo ano, novo ciclo. É muito legal. A gente podia fazer um ritual de passagem. A gente viu queimadas, mas A gente podia Vou fazer vários pegar um rituais. balde de água e jogar em você. Eu tô tomando um café chamado Ritual, inclusive. Isso é interessante, porque Verdade. é uma coisa que, como a gente falou, né? A gente já tá meio que viajando com conteúdo mesmo. Inclusive o café que eu tô tomando, ele é um café de grão robusta. É um grão que ele quase não é produzido no Brasil, mas ele é o principal grão de produção no Vietnã. Então, nos últimos meses, a gente tem feito muita receita baseada em comida do Vietnã. Então, a Vicky, por exemplo, ela gosta muito de café, e aí a gente tá provando cafés diferentes com receitas do Vietnã. Eu tenho cozinhado também algumas coisas do Vietnã. A gente foi conhecer restaurantes, como, por exemplo, o Banh Mi em São Paulo, que é maravilhoso. Gente, Que eu é recomendo demais. Você, que é de São Paulo, vá conhecer esse restaurante, que é o Banh Mi. Banh Mi, Nossa, maravilhoso. assim, a recepção maravilhosa. Vai os no Banh Mi. pratos incríveis. Pede pra falar com o Ian, que é um dos proprietários, que é vietnamita. E, cara, que experiência Que maravilhosa. experiência maravilhosa. Exato. A gente vai compartilhar com vocês, mas, sério, Não, a gente tem que voltar pra São Paulo, inclusive, pra visitar o Banh Mi de novo, porque quando a gente não foi produzir conteúdo, a gente foi só pra comer, mas vale muito a pena ir pra lá e produzir conteúdo no Banh Mi também. sim. Eu me emocionei muito quando eu tava em São Paulo. Foi incrível. A gente tá fugindo um pouco do assunto, mas a gente tá prestando muita atenção neles. Não, mas é muito legal, porque a gente já comentou algumas vezes, isso é uma coisa muito, muito curiosa, porque
a Vicky da região norte, né? Então, para ela, quando a gente fala sobre viajar do Brasil para ir para o Sudeste Asiático, é quase como se fosse, entre aspas, voltar para casa, por questões de clima, toda a parte realmente, acho que até mesmo a umidade, tudo, o calor, a umidade, Não, é tudo muito mais exatamente. próximo. Eu sou de Porto Velho, Rondônia. Então, como eu posso dizer, tem alguns vídeos que a gente costuma assistir, principalmente no Vietnã, que representa muito a minha família, principalmente minha avó. Então, às vezes tem traços muito parecido com a minha avó, eu começo a me emocionar e chorar Exato. sozinha, assim, do nada. Eu tô Exato. chorando. Mas é porque realmente a cultura do vietnamita. E essa cultura da rua que eles têm, Exatamente, a a comida de rua, nossa, a o gastronomia. clima. Pra você é muito estar vir pro sul do Brasil foi uma viagem muito maior do que ir pro Vietnã, por exemplo. Exatamente. É que a gente fala de Curitiba, né? Atualmente a gente é do sul. A mudança de clima, até mesmo de cultura e outras coisas assim. Eu acho que você vê hoje coisas que a gente vê nos vídeos que são mais próximas de Rondônia do que a gente tem em Curitiba em relação a Rondônia. Completamente. Assim, eu que cresci na rua, né, praticamente, esses becos, essas pessoas, essa proximidade, sabe? Esse tato. Essa relação das essa pessoas mais relação. próximas, né? Uhum. E isso é uma coisa que eu mesmo estranho. Eu morei em São Paulo, eu morei em Vitória, então quando eu voltei para Curitiba, eu também estranhava isso, sabe? Aqui no sul, as pessoas são mais reservadas, um pouco mais fechadas. E em São Paulo, principalmente, que eu trabalhava com produtora de cinema, então trabalhava com gente do Brasil inteiro, as pessoas eram muito mais próximas. Eu senti esse impacto quando eu vim para cá. Eu imagino você vindo de Rondônia para cá também. Sim, impacto enorme. Nossa, mas a cultura de rua, de comida de rua, até mesmo os cardápios, sabe? O que eles comem lá e o que se come no norte do Brasil é muito mais próximo também. Aliás, nos primeiros dias eles aproveitam para limpar suas casas e daí colocar aqueles enfeites que eu falei que afastam os maus espíritos. Bem interessante. Aproveitem para dar uma limpada lá na casa, apesar de não ser exatamente. Nossa, olha lá, aqui vai pegar. Nossa. Tem o lado religioso da festa, né? Mas tem muito o lado cultural, popular, que é uma coisa que a gente tem muito aqui também. As pessoas se divertindo. Parece uma coisa bem praia, né? Parece que eles estão no litoral ali e vivendo tranquilamente. Ele, assim, lembra muito quando a gente vai pra carnaval em cidade pequena, sabe? Exatamente. Cidadezinhas do litoral, assim, que não é as capitais e grandes cidades. Aquelas festas populares, assim, que elas são bem desconexas. Porque parece que a cidade inteira entra na festa, né? Então, você tem vários núcleos diferentes. Você tem o desfile, que é no centro da cidade, que tá organizado para isso. Mas você também tem as ruas que tem mais bares e restaurantes, que fazem uma festa, as escolas que se reúnem, por exemplo, em algum outro lugar, fazem uma outra festa, e a cidade inteira meio que vira festa na época. Me lembra muito essa cultura que a gente tem mais de cidade pequena, principalmente no litoral aqui, na época do carnaval, porque o litoral inteiro do Brasil recebe muito turista, né? Então até as cidades pequenas, na época do carnaval, tudo bomba. Só Curitiba ela aqui... toda armada, com piu-piu. Essa arminha dela é muito... Nossa, essa arminha. Deixa muito a desejar. Ela ganha pontos de estilo e perde pontos de desempenho. Exatamente. Armada com piu-piu. Eu amo que eles são tão imersivos, sabe? Eles não tem nada que impede eles a tá nessa imersão cultural, sabe? Isso é legal porque quando você vê alguns vídeos, às vezes, que são turistas, o turista, ele mantém meio que uma distância segura da cultura dos lugares, sabe? Quando você começa a consumir o conteúdo de nômade, sabe? Dessas pessoas que elas estão literalmente de país em país vivendo, elas estão trabalhando durante o dia, mas saem à noite para provar comida diferente, para conhecer lugar diferente, aproveita o final de semana para viajar, para ter essa imersão, você percebe que eles já
eles saem dessa casca cultural, por exemplo, do hábito de viver no Brasil, do hábito de viver na sua cidade, eu acho e que você fica mais É aberto. muito pelo medo também. Às vezes a pessoa tem um receio ou quer viver dentro de uma bolha. E Eu acho que aí- você deve ter passado por isso quando mudou pra cá, eu passei por isso quando mudei pra São Paulo. Você é curitibano, por exemplo, eu fui curitibano durante um tempo, até eu perder alguns traços, sabe? Você deve ter tido alguns traços que você culturais que você manteve e aí você foi se transformando quando você mudou pra cá. Sim. Eu acho que eles, principalmente, e a galera que a gente assiste que é mais nômade, que tá viajando e vivendo em países diferentes, eu acho que eles entram realmente num processo que eles não têm mais essa casca, eles não carregam mais um modus Eles operandi, abraçam. entendeu? E aí, qualquer lugar que eles entram, eles estão prontos para receber uma nova cultura. Isso é uma coisa que eu acho que a gente vai tentar fazer, né? Exatamente. Como eu tava falando do conteúdo que eu produzo hoje, que eu tô o tempo inteiro buscando coisas novas, curiosas, diferentes de gastronomia. Então, quando eu comecei a fazer isso, o planejamento era exatamente esse. Eu não queria sair daqui de Curitiba, por exemplo, entrar num avião, descer do avião no Vietnã e ir até a esquina provar uma coisa nova sem o hábito de conhecer coisas novas. Então, uma forma que eu encontrei de me preparar para a viagem foi começar a reagir a conteúdos que eu achava pela internet Sim. de gastronomia, então comida chinesa, indiana, do Vietnã, enfim, comida curiosa, diferente de outras culturas, inclusive do Brasil, para me preparar para ter vocabulário, para ter uma voz, para ter uma maneira de falar sobre comida antes mesmo de viajar. E eu acho que a gente tá passando por esse processo nesses Não, vídeos sem de viagem. dúvidas, sem dúvidas. E sem falar que existe muito o preconceito, né? Com a própria Ásia, com a própria gastronomia. A gente vê E isso também muito. com a própria população. Sim. E aí, a gente que busca esse tipo de conteúdo, a gente consegue analisar de fato como eles vivem de uma forma muito verdadeira e como isso fazem parte da vida deles, É. sabe? A gente percebe isso na conversa do dia a dia. Quando a gente fala para as pessoas que a gente está se preparando para ir para o Vietnã, é que a gente percebe que o Vietnã que a gente vê, o Vietnã que a gente quer conhecer, as pessoas não fazem ideia de onde é, o que tem, como funciona. E hoje é uma das economias que mais cresce no mundo, é um país super moderno, é um país que avançou inacreditavelmente nos últimos 20 Inclusive, anos. a gente pode colocar um vídeo do Vietnã. A gente vai pra trazer assistir. muita coisa do Vietnã aqui no Nossa, canal sem para vocês dúvidas, reagirem também. É um dos lugares mais encantadores. A gente Eles ama têm demais. vídeos no Vietnã. Os primeiros vídeos que a gente viu do Lucas e da Raquel, quando a gente achou o canal, foi quando a gente escolheu uma cidade do Vietnã que a gente quer morar, que é Da Nang. A cidade ela fica bem no centro do Vietnã. Ela é maravilhosa, É uma tem uma praia. nossa. A gente Uma ficou vista apaixonado, incrível. apaixonado pela cidade. Incrível. E como ela fica bem no centro do Vietnã, perto de uma cidade que é histórica, que é turística, que é Hoi An, quando a gente viu essa cidade pela primeira vez, a gente ainda estava na fase do Toi Lao Mero, Toi La Vic. Quando a Toi La gente Vic. começou a aprender a falar vietnamita, a gente estava bem no começo, a gente achou essa cidade e a gente ficou apaixonado. E aí a gente estava procurando conteúdo sobre essa cidade e a gente achou o primeiro vídeo que a gente viu do Lucas e da Raquel foi eles em Da Nang, no Vietnã. Eles ficaram algum tempo lá, a gente começou a ver os vídeos deles no Vietnã, depois a gente devorou o Exatamente. canal, assim. Não, é incrível, porque a gente já tinha um destino pra gente, onde a gente É. ia, e daí a gente buscou no YouTube pessoas, viagens, coisas Não, que a gente pudesse, né, se Hoje, identificar. exato, hoje e a gente encontrou o Lucas e a Raquel. E a gente fala, inclusive, hoje que quando a gente estiver lá, a gente vai fazer o convite, ó. Lucas e Raquel, se vocês Por verem favor. esse vídeo, saibam que vocês estão convidados para um jantar na nossa casa em Da Nang. Aí vocês voltam pro Vietnã, a gente vai receber vocês Exatamente. e a gente vai cozinhar para Ou, vocês. se vocês estiverem aqui no Brasil, por gentileza, nos visitem aqui em Curitiba. Estamos em Curitiba também, então se por algum motivo vocês voltarem pro Brasil, vocês estão convidados também para um jantar com a gente. Então a gente já deixa publicamente avisado isso. O convite tá aberto. Sério, Sério, Cara. a gente adora vocês. Vocês são o meu pessoal. O pessoal, Lucas e Raquel, vocês não conhecem a gente ainda, mas a gente conhece muito vocês. Exatamente. Pessoal, pra gente encerrar esse nosso primeiro vídeo, esse nosso episódio piloto,
Assim, a gente ainda vai estudar melhor o formato, como a gente vai trazer o conteúdo para vocês, qual a melhor forma de a gente apresentar os produtores de conteúdo que a gente consome, que a gente gosta e que a gente recomenda. Sim. Mas eu acho que a gente podia encerrar hoje com algumas recomendações. E eu vou colocar na tela alguns canais para vocês conhecerem. Exatamente. E comenta, compartilha, curte o nosso canal. A gente tá no Instagram, a gente tá no YouTube. A gente realmente quer falar sobre esses assuntos, quer mostrar canais e apresentar aqui para vocês e também apresentar novidades, que isso é muito importante. Então, acompanhe a gente sempre por aqui. Então, assim, o @ tem bagagem, a gente vai estar sempre abrindo caixinhas de perguntas também no Instagram, e aí vocês podem mandar perguntas para lá, coisas que vocês queiram saber, que vocês queiram conhecer. Como a gente falou, a gente está consumindo muito conteúdo, a gente está estudando, organizando documentação, cronograma, a gente está super imerso nessa grande mudança que vai ser na nossa vida. E tem outras coisas, sabe? Trabalho remoto, sites onde você conseguir realmente aplicar para jobs e empresas internacionais. Então tem várias experiências que a gente está passando e às vezes você tem dúvida, você pode querer fazer alguma pergunta, e isso pode ser muito legal para a gente também transformar em conteúdo e trazer para o canal. Então a gente vai abrir caixinhas de perguntas, segue a gente no Instagram, @tem bagagem, aqui no YouTube é a mesma coisa, @tem bagagem. E aí, qualquer coisa que vocês queiram, deixa nos comentários, mas também compartilha esse vídeo para chegar para mais pessoas. A gente também quer construir uma comunidade muito legal, porque a nossa ideia é entregar esse conteúdo de viagem. Só que a gente vai entregar esse conteúdo mesmo antes da gente viajar. Então a gente vai trazer a gente esse vai tipo de trazer experiência. muito conteúdo para Informação. vocês. Então, assim, segue Comida. a gente vai estar por aqui. Receitas. E aí a gente sempre vai trazer novidades e muitas coisas, viu? Exato. Se vocês quiserem pedir receitas, vocês podem deixar aqui que a gente vai gravar vídeo de receita pra cá também. Que hoje eu só produzo vídeo de receita no Instagram, mas eu vou trazer vídeo de receita pra cá, até porque no Instagram os vídeos são curtinhos, mas quando trouxer pro YouTube a gente pode mostrar os processos completos, tudo profundamente, como preparar comidas deliciosas. E é isso, galera. Até o próximo vídeo. Não esquece de seguir os produtores de conteúdo que a gente colocou aqui, segue o canal, deixa teu like, compartilha esse vídeo também. Até mais. Bye. Até a próxima. Tudo que a gente carrega, que enche o peito e a vida, não pesa no ombro, mas marca a passagem. Tem bagagem.